Eu tô percebendo um padrão em vocês, hein? Sempre que eu falo nesse canal de um termo complexo, técnico e difícil de entender, os vídeos pegam mais visualizações. Então, cara, nesse vídeo aqui, a gente vai falar de um tema bem chatinho, bem sensível de implementar, mas que eu aposto que quando tu entender isso de cabo a rabo, tu vai melhorar muito a assertividade dos seus agentes. O meu objetivo para cá é te trazer a melhor prática para gerenciar estado, memória, sessão e contexto de uma conversa com LLM. E de quebra, eu ainda vou te mostrar como economizar pelo menos 70% a mais de tokens que tu não está economizando hoje com a maneira que tu está gerenciando a memória dos teus agentes. Beleza? Então vamos embora. Fala aí, tudo bem? Se tu não me conhece ainda, eu me chamo Sá. Trabalho com tecnologia há pelo menos 6 anos e nos últimos 2 anos eu tenho me especializado em inteligência artificial generativa. E ó, falei a palavra agora sem errar, hein? Nesse canal a gente fala majoritariamente de IA generativa e o nosso objetivo para esse vídeo aqui é continuar a nossa playlist de economia de tokens, porque vocês estão gostando muito dela. No último vídeo a gente falou de uma abordagem muito massa sobre como economizar tokens utilizando JSON e Tom. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar de algo extraordinário que eu acho o máximo. Não só por conta da economia de tokens, mas em toda a capacidade que isso entrega para o teu agente em ser mais assertivo e alucinar bem menos quando a gente está falando de gerenciamento de memória numa conversa com o usuário. Mas beleza, Sá, antes da gente começar esse conteúdo complexo e lindo desse canal, o que é o gerenciamento de memória numa conversa com LLM? Imagina o seguinte, sempre que um usuário está conversando com um agente que tu criou, os agentes que a gente está aprendendo a criar aqui ao longo dos vídeos, esse usuário ele fica mandando mensagem e recebendo mensagem desse agente. Mas toda vez que o usuário manda uma nova mensagem, o agente precisa ter noção das últimas mensagens que esse usuário mandou e recebeu para dar a resposta dessa nova mensagem. Porque imagina que se o usuário ele fala assim, oi, eu sou o Sá, e depois ele pergunta, qual que é o meu nome? O agente tem que saber qual que é o nome dele. E é tua obrigação como desenvolvedor contextualizar o agente o nome do usuário para que ele saiba responder. Existem maneiras muito fáceis de fazer isso e muito simples, e existem maneiras mais complexas que entregam mais performance. E é justamente sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo aqui. Por quê? Provavelmente a maneira que tu está implementando teus agentes hoje, se for da maneira que eu também estava implementando há um tempo atrás, é utilizando alguns métodos mais convencionais, como por exemplo, armazenando as últimas 10 mensagens em um Redis e um DynamoDB e sempre mandando as últimas 10 mensagens para os teus agentes. Só que, cara, hoje, conforme a gente está evoluindo e o passo das coisas, a velocidade que elas estão dando, isso tem mudado bastante. E a gente tem práticas bem melhores, como, por exemplo, o Memo AI, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, para gerenciar o que realmente importa do usuário que o teu agente está conversando. Ou seja, com o Memo AI, a gente consegue contextualizar o agente só com o que ele realmente precisa saber para responder o teu usuário. Ao invés de ficar mandando 10 mensagens a cada input que o teu usuário faz, tu vai mandar para o teu agente só o que ele realmente precisa. Beleza? Isso é uma das práticas que eu quero abordar nesse vídeo aqui. E eu vou me aproveitar que eu tô te entendendo melhor e tô entendendo que tu prefere quando a gente fala de conteúdo prático, então vou continuar da nossa dinâmica, onde eu falo pouco e mostro muito, beleza? Então, sem a gente esticar demais, vamos direto pro PC. Belezinha, vamos nós. Estamos aqui no Mac já, tela do Figuidinha aberta na minha frente e vamos começar sempre naquela mesma metodologia onde eu primeiro te explico o problema e depois te mostro a solução. Antes de mais nada, vamos entender o que acontece hoje quando a gente constrói um agente utilizando qualquer framework, qualquer SDK que a gente tem hoje para construção de agente e qual que é o problema que causa quando a gente gerencia errado a memória desse agente, beleza? Imagina o seguinte, estamos construindo o nosso agente, que é um agente para vender pizza, tá? Um agente de pizzaria. E esse cara, ele vai, ao longo da conversa, trocar mensagens com o usuário. Então, primeira coisa, a mensagem do usuário, e aí meu português horrível aqui vai voltar a escrever coisas erradas, mas o usuário manda assim, olá, boa noite. Quando ele manda isso aqui, na tua casa tu já fica triste, porque ele está consumindo teus tokens de maneira desnecessária, mas beleza. O teu agente agora, ele vai responder uma mensagem para esse olá, boa noite. O que ele fala aqui? Ele fala, oi, tudo bem? Sou o agente, sou o atendente, meu amigo, atendente, da pizzaria do Sá. Como posso te ajudar hoje? Em sequência, tu tem uma próxima mensagem, que é a mensagem do teu usuário de novo, perguntando mais. Ele vai falar assim, olha, eu gostaria de fazer um pedido, ele já sabe tudo de cara, então eu gostaria de fazer um pedido de uma pizza 4 queijos, tamanho G. O que vai acontecer agora? Tecnicamente, o teu agente ele vai gerar o pedido no teu sistema de pedidos. Vai chamar a função que gera esse pedido para ti e ele vai retornar para o usuário, por exemplo, vamos esquipar uma parte, né? O usuário já fez o pagamento e tudo mais, etc. Ele gerou o pedido e ele vai retornar assim, tudo certo. Seu pedido foi gerado, número
897, blá, 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 blá. Beleza? E agora, tecnicamente, e vamos até falar aqui, vamos botar aqui um ponto, né, para simbolizar que teve uma conversa que a gente não pegou, mas uma conversa aqui de algumas boas mensagens entre o usuário e a gente, que era o usuário podendo fazendo pagamento, escolhendo mais informações da pizza e tudo mais. O agente retornou que o pedido do usuário foi gerado. O que a gente faz agora como uma boa pessoa, um bom cliente de uma pizzaria? A gente espera a pizza chegar até a nossa casa, mas eu sou um cara ansioso e eu sempre pergunto se a pizza tá perto ou tá longe quando ela demora muito. E o que aconteceria comumente? O nosso usuário, ele vinha aqui no site e falaria assim: minha pizza está perto? Está perto? Qual o status dela? Não vai perguntar qual o status, né? Mas em outras palavras, qual o status dela? Qual que é o status da minha pizza? Ela já foi feita? Ela já está na entrega? Ou nada disso? O chefe ainda nem pegou na massa. Quando o usuário pergunta qual que é o status dessa pizza, o teu agente, agora que tu está criando para essa pizzaria, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o número 896430, ele tem que ir lá no nosso sistema, onde controla os status das pizzas, ou seja, onde vê, o pedido ele já foi feito, já está em rota de envio e tudo mais. Imagina a API do iFood. Ele tem que ir lá para ver como é que o pedido tá. Só qual que é o problema? Se o nosso agente não tem um contexto dessas mensagens, ou mais especificamente dessa mensagem falando o número do pedido, ele não tem como saber qual que é o status da pizza. Ele precisa ter esse contexto de saber qual que é o número de pedido. E isso tu que fornece para o teu agente através das últimas mensagens. Ou seja, o processo comum quando a gente constrói um agente conversacional é a gente sempre enviar as últimas 5, 10, 15 mensagens para o agente para que ele consiga ter contexto e sempre responder o usuário. E tem várias maneiras de fazer esse processo, tá? Mas essa é uma das maneiras mais comuns de fazer isso. E aí, qual que é o problema? Quando a gente fica fornecendo essas mensagens, as últimas 10 mensagens sempre para o agente, a gente tem uma problemática. Qual que é a problemática? A gente gasta muitos tokens enviando a cada mensagem do usuário as últimas 10, 15, 20 mensagens para a gente. E muitas vezes, por exemplo, para responder essa pergunta aqui, se a pizza está perto, qual que é o status dela, o agente não precisa saber que o usuário fez uma pizza de 4 queijos tamanho G. Ou melhor, ele não precisa ter esse contexto, essa mensagem olá, boa noite, nem essa mensagem aqui, beleza? Então o que eu quero te dizer tem maneiras melhores de gerenciar a conversa com o teu agente, com o teu LLM, sem ficar sempre mandando as últimas 10 mensagens para lá. Existem várias maneiras de fazer esse buffer de memória. Hoje eu quero te mostrar uma dessas maneiras, que está sendo uma maneira que é um unicórnio lá do Vale do Silício e que outras empresas já estão implementando também essa maneira. O que eu quero te trazer para cá é um software bem legal que ele se chama, vamos abrir aqui o Google em conjunto, ele se chama Memo AI. Esse cara aqui, o Memo AI, ele é mágico. Por quê? O Memo AI, o que ele faz, e aqui ele está te dando um contexto sobre isso, o usuário está mandando mensagens ali para ele, o agente está respondendo essas mensagens do usuário, e olha aqui, as memórias, ele vai sumarizando as últimas perguntas e respostas dos agentes para criar uma única mensagem com tudo que é importante nessa mensagem. Ou seja, o nosso número do pedido era importante, o boa noite não é importante. Então, o MemoAI, ele é um software que ele faz esse gerenciamento de memória e mais do que só a versão SaaS, que é a versão web que tu consegue acessar, tu também tem a versão do Open Memory, onde tu consegue pegar esse cara e botar ele self-hosted na tua infra, levantar ele self-hosted na tua infra e utilizar ele sem ter que ficar pagando a infraestrutura deles, tá? Não é o cenário ideal, eu acho bem legal utilizar a ferramenta deles, dos criadores, mas se tu quiser economizar custo também nisso, tu também pode fazer isso, tá bom? Então, sem a gente esticar demais, agora que a gente entendeu qual que é o problema, que esse é o problema, vamos resolver ele com o MemoAI, tá? Boa! Aí, antes da gente ir direto pro código e eu te mostrar como que eu fiz um snippetzinho que consegue já utilizar as memórias do MemoAI, eu primeiro quero te mostrar essa interface para que tu se habitue com ela e entenda como é que funciona. O Memo, além de salvar as mensagens e sumarizar ela, ele consegue também categorizar essas mensagens. E o melhor exemplo para a gente testar isso é nessa interface que eu vou te mostrar. Então eu criei minha conta, criei uma conta inicial aqui, ele já criou um projeto inicial aqui, o Default Project. E bem, assim que a gente cria essa conta, já tem algumas memórias salvas aqui, mas eu consigo vir em Playground. Playground é onde eu consigo já começar a mandar algumas mensagens para entender como que ele vai salvar essas mensagens e categorizar. Quer ver na prática isso funcionando? Eu vou dizer assim, olá, eu me chamo Sá e gosto de... deixa eu pensar alguma coisa, carros esportivos. Vou enviar essa mensagem aqui. Agora ele vai usar uma IA para interpretar minhas mensagens, essa mensagem que eu acabei de enviar, e entender o que ele pode extrair dessa minha mensagem que deve ser útil nas próximas mensagens que eu enviar. Esperar um pouquinho,
ele já salvou duas coisas aqui, ó. Ele entendeu que o meu nome é Sá e que o usuário também gosta de carros esportivos. Então olha que legal, ó. Isso apareceu aqui, ó, na direita, que eu gosto de carros esportivos e que o meu nome é Sá. E agora, na próxima mensagem que eu mandar, ele vai reutilizar, se tiver relação, para poder contextualizar LLM. E o mais doido é que se eu voltar aqui para o dashboard, aqui no dashboard eu consigo não só visualizar só minhas requests, mas se eu venho em memórias, eu consigo usar todas as memórias que ele foi salvando ao longo do tempo. E um detalhe muito legal é que essas categorias não sou eu que crio. O Memo, ao longo do tempo, ele vai categorizando, ele roda uns jobs aqui dentro para categorizar de qual nicho é aquilo que os usuários estão conversando. Então, por exemplo, ó, essa aqui que eu estou testando via Playground, ele já categorizou que, por exemplo, o usuário ele gosta de pizza de chocolate, que era um termo que eu tinha colocado. E isso é da categoria food, na verdade, vamos corrigir essa frase, né? Eu escrevi que eu gosto de pizza de chocolate e ele categorizou que isso é da categoria food, que no caso é comida. Da mesma forma que eu falei que eu sou um usuário técnico, e ele falou que isso é de tecnologia, e por aí vai. Então esse aqui é o papel do Memo, é fazer com que as mensagens trocadas com o usuário, elas sejam mais do que só mensagens salvas no Heads, mas que a gente consiga inclusive extrair insights dessas mensagens para continuar a conversação com o usuário e disparar mensagens diferentes. Imagina que louco seria, inclusive, se a gente conseguisse cruzar o nosso usuário que está no nosso banco de dados, nosso modelo de dados, com as categorias e com essas informações que o Memo consegue extrair. Então é para isso que é um outro momento onde o Memo também consegue entrar, é em extrair no fluxo conversacional com o usuário os insights ideais para que tu tenha isso na tua base. Beleza? Mas show, Sá. Além de memória e dashboard, agora eu quero ver isso funcionando na prática. Então olha que louco. Aqui no meu cursor, eu criei um agentezinho padrão, utilizando o Strange Agents, que é o framework que a gente está mais habituado a utilizar. Aqui nesse cara, eu já importei o Memo e eu tenho duas variáveis de ambiente aqui. Eu tenho a chave de API da OpenAI e minha outra variável de ambiente é a chave de API da Memo, beleza? Esse agente aqui, inclusive, é um agente que me ajuda na escolha de uma pizza. Então aqui eu vou procurar só o nome do meu Client ID e eu vou mudar esse cara aqui. Agora eu vou colocar o vídeo Codeçar, para a gente conseguir diferir isso lá na interface do Memo. Vou salvar esse cara e eu vou rodar o meu comandozinho para isso aqui iniciar, python-main.py. Bem-vindo à pizzaria do futuro. A gente já é desenvolvido com memória persistente e tudo mais. Eu vou falar assim, ó: olá, tudo bem? Eu gosto de pizzas de marguerita. E vou dar um Enter aqui. Agora eu estou disparando uma requisição, olha, está invocando minhas ferramentas. Ele primeiro buscou as memórias aqui, buscou o cardápio em sequência, ó, aqui, e me falou aqui o cardápio. No caso, eu vou buscar memórias, eu não encontrou nada. Eu gostaria que eu tivesse salvado o meu gosto aqui de pizza de margarida, mas o Strange entendeu que ele não quer salvar isso agora. E aí ele está me pedindo agora para informar o que eu preciso para poder fazer o meu pedido. Então, olha, eu quero uma pizza brotinho de margarita com uma Coca-Cola, com uma bebida que você pode escolher. Vou enviar. Vamos ver se agora ele vai salvar isso aqui, se o Strange vai tentar salvar isso lá. Ó, ele adicionou pizza, adicionou bebida, adicionou pizza. Viu meu pedido aqui, ó. Eu tô com meu pedido todo bonitinho aqui, olha que legal. Ele tá me pedindo agora meu endereço. Eu vou colocar aqui, Rua Eusebi Sá, número 12. Confirmou o pedido. E olha, ele fez todo o meu pedido aqui, mas o louco é que o Strange não entendeu que ele deveria ter salvo isso aqui dentro do nosso Memo AI. Então, aqui na rádio foi o Strange que não salvou lá, mas eu vou continuar essa conversa. Eu vou falar assim: boa, eu me chamo Sá e gosto de pizza. E gosto de pizza de margarita. Salve isso. Eu vou ser bem explícito agora. Eu vou pedir para ele salvar isso no meu histórico. Vamos ver se ele gosta, se ele vai salvar agora. Salvar a preferência. Agora ele chamou a ferramenta, ó. Perfeito, Sá, suas preferências foram salvas com sucesso, gosta de pizza de margarita, seu nome é Sá, e se precisar de mais uma coisa, blá, 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 blá. Mas isso aqui era só pra gente conseguir ver, agora, na prática, ele fazendo isso aqui. Então agora, ó, aqui no nosso memory, eu venho aqui no nosso memory AI, eu venho em memories, eu tenho agora, ó, o vídeo Codeçar. E aí, olha que doido, ele salvou várias coisas aqui na real, que eu não tinha marcado ali, ó. Mas ele salvou que eu fiz o meu pedido de uma Coca-Cola. Ele salvou o valor do meu pedido, ele salvou o endereço, ele salvou que eu gosto de pizza de margarita e ele salvou que o meu nome é Sá. E agora, cara, o mais louco, o mais legal é que quando eu perguntar qualquer uma dessas informações lá, ele vai utilizar as ferramentas de buscar e ele vai buscar exatamente o que ele precisa achar. Quer ver, ó?
qual é o meu nome? Ele vai utilizar provavelmente a buscar lá. Ó, seu nome é Sara e tudo mais, ele provavelmente já trouxe do contexto, mas o legal é, deixa eu ver, qual o valor do meu pedido? Se ele vai estar buscando lá, porque eu acho que ele sempre está buscando lá. Mas ó, ele tá me retornando esses dados aqui e ele tá batendo no memo, o memo tá contextualizando o agente de LLM e ele tá me retornando esses valores. Então, o que eu quero te mostrar é que, ao invés da gente ir naquela didática, naquela metodologia de salvar as últimas 10 mensagens, e olha que doido, ó, o memo tá colocando aqui categoria em tudo. Mas ao invés da gente ir nas 10 mensagens últimas, no memo eu só salvo o que é preciso salvar. E eu diminuo muito o meu custo com token, porque eu não fico salvando várias e várias mensagens que não são reutilizadas. Beleza? Meu querido, ou minha querida, o foco desse vídeo era exatamente esse. Era eu conseguir te mostrar, num vídeo um pouco mais rápido, como que o Memo funciona. Lembrando, ele não é a única solução, existem outras soluções de mercado, mas como que o Memo funciona e como que ele consegue economizar tokens teu gerenciando as conversas da melhor maneira. O importante é tu ter entendido que com o Memo tu consegue salvar o teu usuário e coletar insights das conversas com ele do que realmente importa. Ao invés de ficar salvando isso tudo no Red e perdendo esses dados, aqui tu pode realmente reutilizar e pode também economizar em tokens. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar alguma coisa se ficar com dúvida. Eu te vejo no próximo e até mais. Tchau, tchau.